Sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento farei uma, tanto quanto possível, breve reflexão sobre o tema repreensão. Espero que seja útil. Logo mais iniciaremos com uma oração. Obrigado, Deus, por mais uma chance de aprendermos a Tua Palavra. Perdoa-nos por nossas falhas e pecados, nos auxilia em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. Bom, primeira coisa, eu vou chover no molhado, como se diz, né? Vou falar o óbvio, que deveria ser óbvio para todos nós, né? Mas, infelizmente, para muitos não tem sido, né? Vou ler aqui uma parte da Bíblia. Primeiro eu vou ler Jesus falando o seguinte: não se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então esse é o primeiro ponto. Jesus diz, olha, o servo de Deus, o cristão, ele vai produzir boas obras, ele não vai produzir más obras. A regra de vida dele não vai ser más obras, ainda que ele venha a cair eventualmente, né? Aí ele diz o seguinte: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Até onde eu sei, os livros que se usavam na época de Jesus, né, de Gênesis a Malaquias, eram divididos em leis, profetas e escritos. Então, quando ele diz assim, não penseis que vim destruir a lei e os profetas, ele está dizendo o seguinte: não pensei que eu vim destruir o que está nas Escrituras, eu não vim falar contra o que está nas Escrituras, eu não vim anular o que está nas Escrituras, eu vim cumprir. E, obviamente, quando ele fala para João, por exemplo, olha, convém-nos cumprir toda a justiça, ele está dizendo anular? Não. Ele está dizendo que depois do batismo dele não era para ter mais batismo, não era para obedecer nada. Então o cumprir tem um sentido de realçar, ressaltar, reforçar na mente das pessoas, obedecer. Porque em verdade eu digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. E qualquer coisa que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas fariseus, de nenhum modo entrareis no reino dos céus. O que ele está dizendo? Os fariseus e escribas, ele repreendeu em Mateus 23, se você quiser olhar na sua Bíblia, em Mateus 23, ele vai repreender, eu vou até colocar aqui, Mateus 23, ele repreende por que os escribas e fariseus. Olha só. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas que vos disserem que observeis, observai-as. Óbvio, observai-as e fazei-as, desde que estejam de acordo com a palavra. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, quando ele fala assim para eles, olha, se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, se não for verdadeira, jamais entrareis no reino dos céus. Então, Jesus, longe de dizer que uma pessoa que está em erro, nós temos que agir como se não tivesse acontecido nada, ele está dizendo que, olha, nós temos que alertar essa pessoa que ela está se enganando, seguindo a Deus e achando que ela vai poder viver do jeito que ela quer, que as pessoas é que vão ter que aceitar essa pessoa do jeito que ela quer, do jeito que ela é, sem que ela queira mudança alguma, né? Vamos ver aqui um ponto que Ellen White fala a respeito da Bíblia, né? Que, assim, eu acredito que todo cristão deveria saber, né? Todo adventista deveria saber. Ellen White não pode substituir a Bíblia, né? Vou até colocar a câmera aqui. Duas coisas que deveriam ser óbvias para o adventista. Os livros de Ellen White não estão acima da Bíblia, então eles não podem substituir a Bíblia e nem ser colocados acima da Bíblia. Quando ela fala alguma coisa e eu vou na Bíblia e eu entendi que ela falou tal coisa, e eu vou na Bíblia, eu estou vendo que a Bíblia fala outra coisa, quer dizer, ou ela errou, ou a minha interpretação está errada, porque eu não posso interpretar assim, se Ellen White, se o que Ellen White falou está certo, mas se o que ela fala está sujeito ao que está na Bíblia, eu não posso contradizer o que está na Bíblia. Deveria ser uma coisa evidente para nós cristãos, para nós adventistas. Assim como para todo cristão, todo livro extra-bíblico, todo livro fora da Bíblia, toda revelação fora da Bíblia, ela tem que se sujeitar, ela tem que se sujeitar à Bíblia. Ela não está acima. A Bíblia, se você pensar como a base, a Bíblia é a base onde ela se sustenta, onde os livros extra-bíblicos se sustentam. Eles não estão acima no sentido de autoridade. A autoridade da Bíblia é única. Ela está acima de qualquer outra autoridade. Nós não podemos usar os livros de Ellen White para contradizer o que está na Bíblia.
Então é impressionante como eu tenho visto que muitas vezes nós mostramos para as pessoas que dentro da Bíblia o que ela está falando está errado, e ela insiste em dizer, não, mas olha aqui, eu vou ler o que Ellen White falou. Quer dizer, as pessoas não estão percebendo que fazendo isso, elas estão dando um mau testemunho. Elas estão dizendo o seguinte: em primeiro lugar, que elas consideram Ellen White acima da Bíblia, e segundo lugar, que elas estão confirmando que Ellen White fala contra a Bíblia, porque se a Bíblia fala algo contrário ao que a pessoa está falando, não tem como. Primeira coisa que deveria vir na mente de uma pessoa é, olha, ela não está acima da Bíblia, então tudo que eu for interpretar, toda vez que eu for ler um livro de Ellen White, ou um livro de qualquer outro escritor, eu tenho que sujeitar o que está na Bíblia. E é muito problemático isso, porque muitas pessoas, elas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia, né? Não contextualizam um texto bíblico. O próprio Jesus, quando ele foi tentado, não sei se você se lembra, quando Jesus foi tentado, Satanás chegou para ele e falou assim: atira-te daqui. Levou ele a um local alto e falou: atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. E aí Jesus falou: olha, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. O que Jesus está falando para ele? O contexto, você está usando esse verso, Satanás, num contexto errado. Não é esse o sentido do verso. O verso não está dizendo para nós tentarmos a Deus. Quando ele estava dizendo lá que aos seus anjos dará ordem a seu respeito para que te guardem, ele não está aqui validando tentar a Deus. Ou seja, o que Jesus está mostrando para nós é que se nós não estudarmos a Bíblia dentro do seu contexto, fatalmente nós vamos ensinar algo contrário ao que a Bíblia realmente diz. Percebe? Satanás usou um verso isolado para tentar Jesus, para tentar fazer com que Jesus fizesse algo contrário ao que está na Bíblia. Percebe o erro, a gravidade disso? E eu tenho insistido muito, irmãos. E infelizmente parece que a gente fala, mas assim, às vezes parece que a gente está falando com as paredes, né? Nós precisamos contextualizar aquilo que estudamos mesmo dentro da Bíblia. Que Satanás conhece a Bíblia. Se nós não buscarmos estudar a Bíblia dentro do seu contexto, dentro de uma profundidade, ele vai fazer com que nós caiamos. Agora vamos ver o que ela fala. Aqui que eu quero. Aqui. A Bíblia, ela está falando isso, Ellen White, tá? O valor do estudo da palavra, fundamentos da educação cristã, o valor do estudo da palavra, tá? Se você olhar o fundamento da educação cristã, página 126, na internet, se você buscar, você vai ver lá, né? A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Vou até colocar aqui para você, fundamentos da educação cristã, aqui está apontando no próprio site da Casa Publicadora Brasileira, página 126. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Então, o adventista que ainda não entendeu isso, ele fatalmente vai errar. Já conheci no WhatsApp muita gente que vai ler, vai falar alguma coisa em grupos de WhatsApp, e muitas vezes pessoas que criam grupos para evangelizar as pessoas de fora, e eles colocam um monte de coisa de Ellen White lá. Qual é a impressão que nós estamos passando para essas pessoas? Que nós damos mais valor para Ellen White do que para a Bíblia. Infelizmente alguns acabam dando mesmo, né? Esse é o problema. Porque veja, não tem como você entender Ellen White sem estudar a Bíblia. Fatalmente vai se interpretar errado, né? Ela está dizendo, a Bíblia é a única regra de fé e doutrina. Não há nada mais apropriado para vigorizar a mente e fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. E quantas vezes a gente vê as pessoas falar, você não estudou porque a semana é corrida? Quer dizer, isso não é argumento para não estudar a Bíblia. Se nós tivemos 7 dias na semana e não tivemos condições de sentar e estudar a Bíblia adequadamente, quer dizer que nós não damos prioridade para o reino de Deus. Não existe isso. Como uma pessoa vai dizer que ela não teve, por semanas a fio, né? Pode existir um momento ou outro na sua vida que você não consiga estudar porque você teve um problema, ficou doente, houve algo que não estava previsto. Agora, constantemente, as pessoas não estudam a Bíblia, não sabem o que comentar porque não estudam a Bíblia, e ficar falando a vida inteira que não tive tempo, tem a vida muito corrida. Então quer dizer que todos os servos de Deus que estão na Bíblia eram pessoas desocupadas, que não tinham tempo para estudar, que tinham tempo de sobra para estudar, né? Será que era isso? Só as pessoas desocupadas? Porque se eu digo que eu não estudei, porque eu tive uma semana muito corrida, eu estou dizendo que os outros que estudaram ficaram desocupados, não tiveram a semana corrida.
Como se alguém que trabalhasse hoje em dia não tivesse uma vida corrida, né? Então é uma situação muito difícil. Não há outro livro que seja tão poderoso para elevar os pensamentos e dar vigor às faculdades, como as vastas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma grandeza de entendimento, uma nobreza de caráter, uma firmeza de propósito que raramente se vê nesses tempos, né, no caso. Milhares, olha o que ela diz, milhares de homens, milhares de pessoas que ministram no púlpito carecem das qualidades essenciais da mente e do caráter, porque não se aplicam ao estudo das Escrituras. Satisfazem-se com o conhecimento superficial. Das verdades repletas de profunda significação e preferem continuar assim, perdendo muito em todo o sentido, em vez de buscar com diligência o tesouro escondido. Assim, eu creio que para um cristão isso aí, eu não precisaria nem ler isso, né? Porque assim, como é que eu digo para as pessoas que eu sou um cristão, que portanto eu sigo o que está na Bíblia, se eu não estudo a Bíblia, se eu não sei o que ela diz, se eu pego um monte de verso isolado para fazer estudos e falar o que está na minha cabeça? Para mim não faz sentido, entendeu? É muito complicada essa situação. E aí vamos lá então, Hebreus, né? Repreensão, né? Hoje virou moda na igreja, uma pessoa está em erro, independente de que tipo de erro que ela esteja, e aí as pessoas falam assim: se você falar contra a pessoa, se você vê a pessoa em erro e vai lá e fala a pessoa, você está apontando o dedo para ela, né? Quer dizer, eles querem calar os repreensores, querem calar as pessoas que Deus levanta para repreender as pessoas. E quem são as pessoas que Deus levanta para repreender as pessoas? Somos eu, você e todo aquele que realmente quiser fazer a vontade de Deus, porque a todo momento nós precisamos ter essa cautela. E há momentos que nós vamos ser repreendidos, há momentos que nós vamos repreender. E aí a pessoa fala assim: porque quem faz isso é instrumento de Satanás, porque Satanás é acusador. Meu pai, então Jesus, olha aqui, leia Mateus 23 e você vai ver. Então essa pessoa está falando que Jesus foi um instrumento de Satanás, porque ele usou Mateus 23 inteiro para repreender publicamente com palavras duras. Palavras duras. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pareceis justos aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e iniquidade. Isso que ele falou publicamente. Então, quer dizer, para essas pessoas, Jesus foi instrumento de Satanás, porque ele acusou, ele repreendeu publicamente essas pessoas. Agora vamos ver o Hebreus, o que Hebreus fala para nós, né? E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. E quem Deus utiliza para repreender o povo, além da sua palavra? Outras pessoas. Quem Deus usou para repreender a Davi? Quem Deus usou para repreender a Pedro, repreender a Judas? Foi eles lendo a palavra? Não, foram pessoas. Quem Deus usou para repreender a Pedro? Foi Paulo. Paulo repreendeu a Pedro na face, e não só repreendeu, mas colocou isso nas cartas dele. E ele fala: não desmais quando por eles for repreendido. Então, quer dizer, vai ter momentos que a repreensão vai ter que ser dura. Então eu fico pensando, de onde essas pessoas tiraram essa ideia totalmente antibíblica de que nós temos que ver uma pessoa em erro e ficarmos quietos? Porque ela tem que ser acolhida. Que tipo de acolhimento? O melhor acolhimento para uma pessoa que está em erro é ela ser alertada sobre o erro que ela está fazendo. Isso é o que a Bíblia nos fala. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe como filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? O pai de verdade, ele vai corrigir seus filhos. Que filho há que o pai não corrija? A não ser que seja um pai desnaturado, né? Veja que a Bíblia não é a favor de que o pai não corrija os filhos, não, deixe fazer o que quer, não é isso. Mas se estáis sem disciplina, da quais todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Olha que coisa dura. Além disso, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? E ele fala: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de alegria, de gozo, mas de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados pela justiça. Ou seja, se a pessoa realmente ela quer fazer a vontade de Deus, ela vai ser exercitada pela justiça por causa da correção, por causa da repreensão que ela sofrer. Agora vamos lá para Hebreus 10, olha só.
Hebreus 10, 26, olha o que ele está dizendo. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos o conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos pecados. Meu Pai querido, será que essas pessoas não leem a Bíblia? Será que as pessoas nunca leram isso? Para falar de determinadas coisas que a gente tem que ver o erro na igreja, a gente tem que ver as pessoas errando e fazer de conta que não está acontecendo nada. Eu vou lá abraçar a pessoa, ela está em erro voluntário, eu falo, está tudo bem. Não está bem, irmãos. Não está bem. Se a pessoa está em erro, a gente fala para ela, ela continua no erro, ela está pecando voluntariamente, ela não tem perdão. A Bíblia está clara, não resta sacrifício pelos pecados. Antes, uma certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da aliança. Então, o que ele está dizendo aqui é que uma pessoa que, depois de ter ouvido que ela está errada, que ela está fazendo algo errado, seja na educação dos filhos, seja nas atitudes na igreja, seja na forma de estudar a Bíblia, seja na forma de viver, de se alimentar, e ela não luta contra isso, mas pelo contrário, ela quer calar os repreensores, ela está se comportando dessa forma aqui, ela está pecando voluntariamente. E além de pecar voluntariamente, ela quer calar as pessoas que repreendem, porque ela não quer ser advertida, ela acha que ela tem o direito de fazer o que quer, ou que as pessoas têm o direito de fazer o que quer. E o que a Bíblia está falando? Que essas pessoas que pecam voluntariamente, elas estão pisando o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança e agravando ao Espírito da graça. Elas estão rejeitando tudo que Deus oferece. Ou seja, fizer agravo ao Espírito da graça é equivalente a dizer praticamente que essa pessoa está a ponto de pecar contra o Espírito Santo, se já não tiver pecado. Se ela já não tivesse colocado numa posição em que ela simplesmente não aceita mais a Deus na vida dela. 1 Timóteo 5,20: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjunte diante de Deus, Senhor Jesus Cristo, e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarda essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então ele está dizendo assim, olha, não é para escolher, para uns eu vou agir assim, e para outros que forem mais próximos a mim, eu vou agir de outra forma. Não, ele está falando, é sem parcialidade, é com todos. Se é da minha família, eu vou agir assim. Se é de fora da família, eu vou agir assim. Se é um amigo, eu vou agir assim. Se não é um amigo, se é uma pessoa que eu não conheço, eu vou agir assim. Eu não vou agir com parcialidade. Porque eu gosto muito dessa pessoa, então eu vou fazer de conta que não aconteceu nada. Ele está dizendo que não faça nada por parcialidade. E a ninguém se imponha precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Percebe? Isso é o que a Bíblia ensina. Agora vamos lá, Gálatas, olha o que Paulo está dizendo em Gálatas. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na face ou na cara, porque era repreensível. Ele está dizendo que ele repreendeu a Pedro na presença de todas as pessoas. Ele não está dizendo assim, não, eu acolhi a Pedro, fui lá. Não, Pedro, está tudo bem, você está aí agindo com hipocrisia, você está longe de Tiago, você conversa com os gentios, e quando Tiago chega, você se afasta dele, mas está tudo bem. Vou acolher você. Não é isso que ele está falando. Olha, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que se chegaram, foi se retirando e se apartou dele, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam diretamente conforme o evangelho, no plural, disse a Pedro na presença de todos. Disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viver como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Ele repreendeu a Pedro na frente de todos e falou: Pedro, que hipocrisia é essa da sua parte? E eu fico pensando, onde está esses versos na Bíblia dessas pessoas que agem dessa maneira, dizendo que uma pessoa que está em pecado, que se você repreender, você está julgando, né? Vamos lá, 1 Coríntios 6, né? 1 Coríntios 5 e 6, né? Eu fico pensando que, será que essas pessoas já leram a Bíblia nessa parte? Olha só: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tal nem ainda comais. Então ele está dizendo assim, olha, com aquela pessoa que se diz cristão e tem uma vida totalmente oposta e não quer mudar,
Evite até comer com essa pessoa, evite qualquer associação com essa pessoa. Pois que teimou em julgar também os que estão de fora. Ele está falando, evidentemente, não julgais vós os que estão dentro. E de onde a pessoa tirou, então, que não é para julgar, no sentido de julgar as atitudes que a pessoa está fazendo? Jesus falou, não, Jesus não falou isso. Se você olhar o contexto que Jesus falou, ele não falou isso. E ainda existe um outro verso que é paralelo a esse que Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados, em que Jesus fala assim, em que Jesus diz o seguinte, ele fala, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então ele não está dizendo que não é para julgar, ele está falando que é para julgar conforme a palavra. E o que os pregadores de hoje, o que muitos líderes hoje em dia estão fazendo, é julgando conforme a cabeça deles, porque não está na Bíblia isso. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Mas Deus julga os que estão fora, tirai depois dentre vós esse iníquo. Então ele está falando não só para julgar a pessoa que estava fazendo algo grave dentro da igreja, errado e como se tivesse o direito de fazer. Então, tire de entre vós esse iníquo, ou seja, não considere essa pessoa como irmão. E no capítulo 6, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Percebe o que ele está falando? Ele fala, irmãos, estão confundindo tudo. Ele fala, o julgamento dentro da palavra ele é necessário. Se nós vamos julgar os anjos, por que nós não vamos julgar os problemas que ocorrem dentro da igreja, dentro daqueles que se dizem irmãos e não são? Percebe? É totalmente diferente o que ele está falando. Olha só o que Ellen White fala. Os que desprezam a repreensão, página 343, tá? 343, eu vou ler rapidamente aqui, para que o tempo já está. Os que desprezam a repreensão, Testemunhos Seletos, volume 1, tá? Eu vou até aumentar aqui para você poder ler com mais facilidade. Até acho que aumentei muito, ficou... vai ter que deixar assim. Olha só. Haverá homens, Testemunhos Seletos, volume 1, tá? Haverá homens e mulheres que desprezam a repreensão. Quando você for repreender, vai ter pessoas que desprezam a repreensão. E cujos sentimentos sempre se insurgirão contra a repreensão. Não é agradável que alguém nos mostre nossos erros. Ela está se incluindo. Olha, não é agradável que nós sejamos repreendidos, que alguém nos mostre nossos erros. Mas nós temos que aceitar, porque isso é a palavra de Deus. Em quase todo caso, ela está vendo, praticamente todos os casos, quase todos os casos que se faz necessária a reprovação, ou seja, há vários momentos que se faz necessária a reprovação. Em quase todos esses casos, haverá alguns que deixarão de considerar o que o Espírito do Senhor foi ofendido, sua causa vituperada, ou seja, a pessoa ao invés de reconhecer que o que ela está fazendo está colocando em risco a obra de Deus, ela acha que não. Essas pessoas vão se condoer. Olha só, você vai repreender, vai ter um grupo de pessoas que, dizendo-se cristão, vai fazer isso. Esses se condoerão dos que mereceram a censura. Quer dizer, você vai repreender a pessoa dentro da palavra e vai ter muita gente que diz ser cristão e não vai gostar de você ter repreendido a pessoa por haverem sido magoados sentimentos pessoais. Toda essa não santificada compaixão. Ou seja, o que Ellen White está dizendo? Quando uma pessoa é repreendida e eu vou lá e simplesmente repreendida dentro da palavra, eu vou lá e vou contra isso, isso é uma não santificada, é uma compaixão não santificada. E se não é santificada, vem de quem? Se não vem de Deus, só pode vir do inimigo. Torna os que manifestam participantes da culpa da pessoa reprovada. Em 9 casos de 10, fosse o que sofreu repreensão deixado sob o senso de suas culpas, se o que sofreu repreensão fosse deixado sob o senso de suas culpas, haveria sido ajudado a vê-la, sendo assim reformado. E olha o que ela fala aqui. Mas os que de forma intrometida, ou seja, os que estão se intrometendo onde não são chamados, que estão repreendendo alguém, estão falando mal de alguém por ter repreendido dentro da palavra alguém que merecia a repreensão. Ela está dizendo que essas pessoas estão agindo de forma intrometida e profana. Mas os que dessa forma intrometida e profana se condoem, ou seja, tomam as dores de uma pessoa que foi corretamente repreendida dentro da palavra, dão aos motivos do reprovador uma significação totalmente errônea. Ou seja, fazem com que as pessoas vejam o reprovador de uma forma errada, como se ele tivesse errado, quando ele está certo. Bem como a natureza da repreensão, e assim se doendo pelo que foi repreendido, levam a achar que foi realmente maltratado. Então a pessoa, muitas vezes, se ela fosse deixada ali quietinha, o Espírito Santo ia ter condição de trabalhar com ela, mas um monte de pessoas de forma intrometida e profana falam mal do que não entendem, falam mal do que, sem ter estudado a Bíblia, acham que a repreensão é instrumento de Satanás, porque Satanás, que é o acusador, começa a usar esses chavões
para prejudicar o trabalho de quem está fazendo o trabalho de Deus, e ela fala assim, essa pessoa acha que ela foi maltratada, realmente que ela estava certa. Seus sentimentos se insurgem em rebelião. Então essas pessoas com essa falsa compaixão estão fazendo com que as pessoas na igreja, ao invés de fazer a vontade de Deus, elas se rebelem contra Deus. Por quê? Porque elas estão se rebelando contra uma pessoa que simplesmente cumpriu o seu dever. Cumpriu o dever diante de quem? Diante de Deus. Então essa pessoa está se rebelando contra quem? Então essas pessoas com essa falsa compaixão, essa forma intrometida e profana de falar coisas que não estão na Bíblia, de defender uma unidade falsa, perversa, elas estão atrapalhando as pessoas que Deus levanta para cumprir o dever de repreender. Os que com fidelidade se desempenham de seus penosos deveres sob o senso da responsabilidade para com Deus, hão de receber bênção. Deus requer que seus servos sejam zelosos em fazer a sua vontade. E aí ela fala assim, deixa eu ver aqui. Ouvimos a alegação, eu sou tão sensível, não posso suportar a mínima repreensão. E ela fala assim, que na verdade o que essas pessoas estão querendo dizer é o seguinte: sou tão voluntarioso, presunçoso, tão orgulhoso, que ninguém me ditará o que devo fazer, ninguém me censurará. Reclamo o direito individual, tenho o direito de crer e falar como me aprouver. E aí ela fala mais algumas coisas, nós vamos finalizar por aqui, mas eu acho que já foi o suficiente para nós vermos o seguinte: você tem o direito de escolher o que você quer servir. E eu também. Agora nós não podemos rejeitar tudo que a Bíblia fala e sairmos dizendo para as pessoas que somos servos de Deus, que seguimos a Bíblia. Então, ou nós falamos o que está na Bíblia, doa a quem doer, não selecionando o que for mais bonitinho, não, nós temos que falar o que está escrito. Que Deus nos abençoe e convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido. Nos abençoe, despeça para nossos afazeres e fale melhor nos nossos corações, nos perdoando por nossas falhas e pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.